graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja sobre todos e todas. Estamos iniciando este culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Hoje é um culto muito especial. No calendário litúrgico cristão, hoje é dia de Pentecostes. Celebramos o derramamento do Espírito Santo de Deus sobre a Igreja. Por isso, neste culto, daremos ênfase ao tema Espírito Santo, o Deus que habita em nós. E ao darmos início a este culto de louvor e adoração a Deus, nesse instante ouviremos o prelúdio. Somos chamados à adoração, e acontecerá depois que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Oremos. Grandioso e eterno Deus, Deus soberano, Deus santo, Deus maravilhoso, Deus bendito, Deus consolador, louvado e engrandecido seja o seu santo e bendito nome. Estamos reunidos neste culto para adorar, para louvar e para agradecer ao Senhor, porque o Senhor é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Deus Consolador, Espírito Santo que habita em nós, que o Senhor seja louvado para todo sempre. Recebe a expressão de louvor e adoração do teu povo, da tua igreja. Apresentamos este culto ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Cantemos nesse instante, irmãos e irmãs, o hino 35, Vem Espírito Divino. Amen.
Faremos a leitura bíblica no Salmo 139, versículos 1 a 12. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Versículos 7 e 8. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Nesse instante, ouviremos o cântico, o hino, Eu não posso fugir do teu Espírito.
Faremos nesse instante a leitura do Salmo 139, versículos 23 e 24, nos preparando para o momento da confissão. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Cantemos nesse instante, irmãos e irmãs, o hino Espírito do Trino Deus. Oremos. Deus maravilhoso, Deus onisciente, que conhece todas as coisas, sonda-nos, ó Deus, e conhece o nosso coração. Que o Teu Santo Espírito possa estar nesse instante falando ao nosso coração, mostrando a cada um de nós onde temos muitas vezes sido negligentes para com a Tua vontade. Que o Teu Santo Espírito traga luz ao nosso coração para que possamos enxergar aquilo que possa estar presente na nossa vida e que não seja da Tua vontade. Conforme o texto do Salmo 139 que lemos há pouco, vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos para o caminho eterno. Sonda, Senhor, o nosso coração nesse instante de confissão, porque reconhecemos que somos pecadores e carecemos das Tuas misericórdias e do Teu perdão. Ó Deus, que o Senhor possa estar derramando sobre a Tua igreja este maravilhoso perdão que encontramos tão somente no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário e o Seu sangue ali derramado. Ouve as nossas orações e tem misericórdia de nós e perdoa-nos e fortaleça-nos com a direção
Teu Santo Espírito na nossa vida, para que possamos caminhar segundo a Tua vontade. Obrigado pelo perdão. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Respondamos, irmãos e irmãs, a este maravilhoso perdão com o cântico do hino 82, segunda estrofe, Glória ao Salvador. Cantemos. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 24 e 25, diz assim: E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Irmãos e irmãs, hoje, como temos enfatizado, é dia de celebração do Espírito Santo de Deus, dia de Pentecostes, e por isso nesse instante vamos louvar a Deus, louvar ao Espírito Santo de Deus através de canções. Cantemos em louvor ao Espírito de Deus. Espírito de amor, nosso Deus Consolador. Espírito do Pai, que nos traz graça e paz, revelando o perdão. Precisamos de Ti, ó Espírito de Deus, vem trazer libertação, restaurar o nosso ser, enche-nos de Ti, ó Espírito de amor, forças para continuar e as promessas alcançar.
Espírito, mais que cheio quero estar. Eu menor dos teus vasos, posso muito transbordar. Enche-me, Espírito, mais que cheio quero estar. Eu menor dos teus vasos, posso muito sujeição aos outros, como convém o Senhor. Enche-me, Espírito, mais que cheio quero estar. Os teus vasos, posso muito transbordar. Irmãos e irmãs, nós vamos prosseguir com este culto de louvor a Deus. Nesse instante, vamos para a meditação na Palavra de Deus. Acabamos de cantar canções que falam da importância da presença do Espírito Santo na nossa vida, na vida da igreja. Acabamos de cantar: precisamos de Ti, ó Espírito de Deus. Também cantamos: enche-me, Espírito, mais que cheio quero estar. Como já temos enfatizado, hoje celebramos o domingo de Pentecostes, quando Deus derramou o seu Santo Espírito sobre a igreja. E, portanto, vamos refletir nesse instante sobre o seguinte tema: enchei-vos do Espírito. E para esta meditação, faremos a leitura na carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 15. Assim diz a palavra de Deus: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor.
E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Queremos destacar nesta leitura que fizemos o final do versículo 18: mas enchei-vos do Espírito. Oremos. Bondoso Deus, suplicamos nesse instante a iluminação, o discernimento e o ensino do Teu Santo Espírito, porque neste momento vamos refletir na Tua Palavra. Nos abençoe com a presença e a iluminação do Teu Espírito. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Enchei-vos do Espírito é a afirmação e ao mesmo tempo uma ordem que está contida na carta aos Efésios e particularmente neste texto que acabamos de ler, capítulo 5, versículos 15 a 21. Irmãos e irmãs, a carta aos Efésios tem como propósito geral enfatizar a nova vida em Cristo. O primeiro capítulo desta carta aponta para a escolha eterna que ocorreu na eternidade. O versículo 4 diz que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, portanto, no tempo da eternidade. A santa escolha, o santo chamado e a santa vocação estabelecem um propósito bem definido para os crentes, definido para a igreja. No capítulo 1, versículo 12, diz: a fim de sermos para o louvor da sua glória, da glória de Deus. Este é o propósito do chamado, este é o propósito da escolha que Deus fez sobre cada um de nós. O segundo capítulo da carta aos Efésios enfatiza a concretização eterna de Deus na nossa história, quando Ele chamou a cada um de nós através da sua maravilhosa graça, e isto se dá através da fé em Cristo Jesus, o único Salvador. Por isso, irmãos e irmãs, o restante da carta aos Efésios, capítulos 3 a 6, vai destacar que aqueles que Deus chamou para si agora devem viver de acordo com a sua vontade, viver de modo digno da vocação para a qual foram chamados. O texto que lemos, capítulo 5, versículos 15 a 21, este texto que lemos para a nossa meditação, enfatiza que os cristãos devem viver e agir com prudência, com sabedoria e com sensatez, buscando sempre a vontade de Deus, conforme está escrito nos versículos 15 a 17: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Por isso, irmãos e irmãs, o texto nos coloca diante desta afirmação, o texto nos coloca diante da ordem bíblica, para que possamos viver e agir com prudência, com sabedoria, com sensatez, e buscando sempre a vontade de Deus. A direção bíblica, a ordem bíblica nesse texto é: enchei-vos
do Espírito. Então, o que significa enchei-vos do Espírito neste texto? Como encher-se do Espírito? É isto, irmãos e irmãs, que queremos refletir com a igreja neste momento do culto. Enchei-vos do Espírito. Em primeiro lugar, irmãos e irmãs, é preciso destacar: enchei-vos do Espírito é uma ordem coletiva, é uma ordem comunitária. Enchei-vos está no plural. Isso significa que é a igreja, a coletividade, a comunidade que precisa encher-se do Espírito. Não se trata apenas de uma experiência individual ou pessoal. A ordem é dada ao corpo de Cristo, à igreja. É uma responsabilidade coletiva e comunitária. Esta ordem aponta para a importância da comunhão cristã, estarmos juntos, irmanados no mesmo Espírito e sermos todos cheios do Espírito. Por isso, o texto prossegue no versículo 19, no seu início, dizendo: falando entre vós. Veja, irmãos, mais uma vez, a indicação da coletividade, da comunidade, falando entre vós. Isto significa, irmãos e irmãs, que encher-se do Espírito, enchei-vos do Espírito, a ordem não é somente aos pastores e pastoras. Enchei-vos do Espírito, esta ordem não é somente aos presbíteros e às presbíteras, mas enchei-vos do Espírito. Esta ordem, esta orientação da palavra de Deus é para todos os crentes em Cristo Jesus, é para toda a igreja, é para mim, é para você, é para cada um de nós. Enchei-vos do Espírito, porque esta é uma ordem comunitária, esta é uma ordem para a coletividade da igreja. Em segundo lugar, irmãos e irmãs, é preciso destacar: enchei-vos do Espírito não se trata de experiências momentâneas de êxtase, seja ela individual ou coletiva. Enchei-vos do Espírito não se trata de descontrole ou desequilíbrio piedosos ocorrido em uma determinada reunião religiosa. Enchei-vos do Espírito também não se trata de manifestação de dons espirituais. É isto mesmo, irmãos e irmãs. Enchei-vos do Espírito não se trata necessariamente de manifestações de dons espirituais. Lembremos a experiência ocorrida na igreja dos Coríntios. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, o apóstolo Paulo refere-se àquela igreja, chamando-a de igreja carnal, chamando-a de igreja não espiritual. Mas ao mesmo tempo, no primeiro capítulo daquela primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo vai dizer que aquela igreja foi agraciada com todos os dons espirituais. Entretanto, mesmo com a manifestação dos dons espirituais, aquela igreja tinha atitudes carnais, aquela igreja tinha atitudes não espirituais. Isso demonstra que aquela igreja, apesar da presença dos dons, ela não estava cheia do Espírito de Deus. Enchei-vos do Espírito significa corações e vidas submissas a Deus e à sua vontade, com sincera adoração e louvor, através de linguagem e proceder saudáveis, que demonstram na prática, não as manifestações dos dons espirituais, mas que demonstrem na prática o fruto do Espírito Santo. É preciso entender que enchei-vos do Espírito Santo não é uma experiência momentânea,
mas enchei-vos do Espírito Santo deve ser uma atitude contínua, diária, no nosso dia a dia. Em terceiro lugar, irmãos e irmãs, é preciso destacar: enchei-vos do Espírito requer uma atitude de gratidão a Deus de todo o coração. É isto que nos informa o versículo 20 do texto que estamos meditando, que diz: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Dando graças por tudo. As pessoas comuns, elas agradecem a Deus por várias coisas, mas crentes cheios do Espírito de Deus agradecem a Deus sempre e por todas as coisas. Crentes cheios do Espírito de Deus têm a gratidão presente no seu coração. Isto porque a murmuração é um pecado de descrença e de ingratidão a Deus. Crentes que murmuram constantemente demonstram claramente que não estão cheios do Espírito de Deus. Sempre que o Espírito domina o coração dos crentes, eles passam a agradecer ao Pai Celeste a todo instante e por todas as coisas, porque compreenderam o ensino bíblico e a ordem bíblica que diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus, conforme a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. O crente em Cristo, cheio do Espírito, ele não dá graças por causa das coisas em si, mas o crente em Cristo, ele dá graças a Deus, porque apesar das coisas, Deus é fiel e está presente e tem suprido a cada uma das suas necessidades. Por isso, irmãos e irmãs, enchei-vos do Espírito requer gratidão a Deus sempre. Você tem sido agradecido a Deus sempre ou apenas em algumas situações? Quando as situações são boas, a gratidão deve estar presente. Mas quando as situações são difíceis, a gratidão também precisa estar presente. A gratidão não pela situação difícil em si, mas a gratidão por causa da fidelidade de Deus que nunca nos desampara. Em último lugar, irmãos e irmãs, é preciso destacar: enchei-vos do Espírito requer sujeição uns aos outros no temor de Cristo. É isto que diz o versículo 21 do texto que estamos meditando: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Irmãos e irmãs, isto significa que tal sujeição uns aos outros não é ilimitada. Não é ilimitada, não. A sujeição uns aos outros é limitada pelo temor de Cristo. Ou seja, irmãos e irmãs, a sujeição uns aos outros é delimitada pela submissão e pela obediência aos valores do reino de Cristo, que em geral são amor, justiça e verdade. Isto significa, irmãos e irmãs, que a sujeição uns aos outros é para o bem comum do corpo de Cristo, é para o bem comum da igreja. Por isso nós devemos ser humildes e nos sujeitarmos uns aos outros, mas a referência para isto é o temor de Cristo. Nós não podemos nos sujeitar a pessoas que, mesmo se dizendo cristãs, demonstram atitudes que são contrárias ao temor a Cristo, demonstram atitudes que são insubmissas ao senhorio de Jesus, demonstram atitudes que são contrárias à vontade de Cristo. Não, para esse tipo de pessoas, mesmo se dizendo cristãs,
a orientação bíblica é outra. A orientação bíblica é admoestação, a orientação bíblica é exortação. Nós devemos sujeitar-nos uns aos outros no temor de Cristo, para o bem da coletividade. Quando cada um de nós fazemos a nossa parte em submissão aos valores de Jesus Cristo, então nós devemos nos sujeitar uns aos outros, e assim mutuamente estaremos nos fortalecendo na submissão e no amor a Jesus, o Senhor da igreja. Quem assim age, quem assim procura o bem-estar da coletividade, da comunidade, da igreja de Jesus, quem assim procede, demonstra que está cheio do Espírito Santo. Portanto, irmãos e irmãs, enchei-vos do Espírito Santo significa uma atitude pessoal e comunitária, dirigidos e conduzidos pela presença do Espírito de Deus. Enchei-vos do Espírito Santo significa uma atitude de adoração e de louvor permanente a Deus. Enchei-vos do Espírito significa uma atitude de gratidão a Deus em todas as coisas. Enchei-vos do Espírito Santo significa sujeição uns aos outros no temor e na submissão aos valores, aos ensinos e à vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É bom lembrarmos que Jesus Cristo, quando prometeu a vinda do Espírito Santo aos seus discípulos, ele disse, entre outras coisas, quando ele vier, ele vos conduzirá a toda a verdade. Isso significa que conforme somos cheios do Espírito de Deus, nós somos conduzidos juntos à vontade de Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Por isso, irmãos e irmãs, que nós possamos humildemente orarmos constantemente, suplicando ao nosso Deus e Pai: enche-nos do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Momento do envio, momento de oração e súplica. Ouvimos sobre a importância da presença e da ação do Espírito Santo de Deus em nós, e que nós devemos sempre buscar a presença do Espírito em nossa vida, para que possamos ser sempre cheios do Espírito Santo. A carta aos Romanos, capítulo 8, versículos 26 e 28, diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Veja, irmãos e irmãs, que texto maravilhoso. O texto diz que nós não sabemos orar como convém, somos limitados nas nossas orações, nas expressões que utilizamos em nossas orações, somos limitados, mas o texto diz que o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Que maravilha! A nossa oração é traduzida diante de Deus pelo Espírito Santo, porque não sabemos orar como convém, mas Ele que sonda o nosso coração, Ele sabe quais são as nossas intenções em nossas orações. Por isso podemos recorrer a Deus em oração neste momento, amparado pelo Espírito Santo de Deus. Nesse instante ouviremos o cântico Mente e Coração, e enquanto ouvimos este cântico,
coloquemos a nossa vida, as nossas necessidades diante de Deus. Como é bom poder ao pé da cruz depositar este meu fardo pesadeado de carregar. Ansioso de nada senão a Deus tudo levar em grata e súplice oração. E a paz de Deus então mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder ao pé da cruz depositar este meu fardo pesadeado de carregar. Ansioso de nada senão sobre ele lançar cada problema, cada aflição. E a paz de Deus então mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder, como é bom saber. Oremos. Bondoso Deus, como é bom saber que podemos colocar aos teus pés a nossa ansiedade, as nossas necessidades, e saber que o Senhor é um Deus que nos acolhe, ouve as nossas orações e age na vida do seu povo, na vida dos seus filhos. Ó Deus, nesse instante de oração, suplicamos que o Senhor esteja suprindo as nossas necessidades de todas as áreas da nossa vida. O Senhor conhece cada uma delas. Oramos especialmente por irmãos e irmãs que passam por enfermidades, que o Senhor esteja colocando a tua mão sobre cada um, e que o Senhor possa estar restabelecendo a saúde na vida de cada um dos nossos irmãos e irmãs. Que o Senhor também esteja suprindo as nossas necessidades materiais, as nossas necessidades emocionais, as nossas necessidades espirituais. Ó Deus, visita cada coração, visita cada família que faz parte do teu povo aqui na tua igreja. Ó Deus, visita o lar, a vida daqueles que participam deste culto, não somente aqui na nossa cidade, mas que também estão em outros lugares. Que o Senhor também esteja agindo na vida de cada um, conforme as suas necessidades e conforme a tua santa e bendita vontade. Ó Deus, louvamos ao Senhor porque o Senhor se importa com cada um de nós e o Senhor tem cuidado de nós. Oramos assim porque confiamos no teu agir sobre as nossas vidas, e por isso nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus.
Amém. Irmãos, já estamos caminhando para o encerramento deste culto. Aqueles irmãos e irmãs que desejam contribuir com os trabalhos da igreja, contribuir financeiramente através de seus dízimos, através de suas ofertas, os irmãos então poderão fazer uma transferência bancária ou mesmo um depósito, conforme a conta bancária que aparece aqui no vídeo. Também pedimos para que você se inscreva no canal da nossa igreja, se você ainda não se inscreveu. Então basta você dar um clique, fica mais ou menos aqui nesse cantinho aqui, inscrever-se. Basta você dar um clique ali e você automaticamente já estará inscrito e não precisará mais fazer isso. E também, irmãos e irmãs, é importante nós também darmos um like, um joinha. Tem este sinalzinho de positivo, tem bem aqui no cantinho aqui. Você pode fazer isso agora, inclusive, né? Isto vai demonstrar a plataforma do YouTube que esta programação da plataforma, do canal do YouTube está sendo importante. Então se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso agora e também possa dar um like aí para valorizar esta programação do canal da nossa igreja. Nós vamos cantar nesse instante o hino 294, Ó Senhor, vem me dirigir. É um hino em forma de oração, pedindo que o Espírito Santo de Deus venha dirigir a nossa vida. Cantemos.
Oremos todos a oração do Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção, irmãos e irmãs, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramados sobre todos vós, irmãos e irmãs, e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, agora e para todo sempre. Amém e amém. Desejamos a todos os irmãos e irmãs uma semana guardada e abençoada por Deus. E ao encerrarmos este culto, ouviremos nesse instante o pós-lúdio. Deus abençoe a todos e todas.